Os ucranianos não são católicos. Eles têm uma religião eslava deles diferente. Os poloneses estão tentando impor a religião deles. Não gostam dos ucranianos. São eslavos. Os poloneses são mais nobres. Os ucranianos são mais camponeses. Eles são mais ricos, outros são mais pobres. O que acontece? Na Ucrânia nós temos cosacos. Algumas vezes esses cosacos tentaram se rebelar contra os nobres poloneses, não deu certo. Até que em 1648 se levanta um ucraniano chamado Bogdan Khmelnytsky. Famoso. Aliás, até hoje tem uma estátua dele em Kiev, na praça principal. Bogdan Khmelnytsky foi inteligente. Ele se aliou aos tátaros. Les tartares, como se fala em português? Os tártaros. Estes tártaros eram sempre contra, mas um belo dia se aliou com eles. E com os camponeses, ele armou uma revolução contra os poloneses aristocratas e nobres. E andava de cidade em cidade, devastavam, roubavam, faziam o que podiam para quebrar. E no caminho, obviamente, quem está associado com a nobreza polonesa? Os judeus. São os judeus que eles acham cúmplices da aristocracia polonesa. Vai sofrer nestes 2 anos, 1648, 1649, chamados na nossa história as Gezerot, os decretos terríveis de Tach e Tat. Isto é o ano judaico. 48 e 49, onde que passa Bogdan Khmelnytsky, na Europa Central, na Polônia, na Ucrânia e em outros lugares, matança e massacre de judeus. 100.000 judeus morreram nesta história. Isto foi terrível, porque trouxe agora o judaísmo europeu, leste europeu, numa depressão, para uma pobreza, caíram na realidade e começaram a ver o antissemitismo. De lá para frente, vai ser uma sucessão de pogromes, de perseguições, de problemas graves. Não esquece que depois da passagem deles, estes cosacos eram cruéis. Existe uma diferença grande entre os cosaques e os tártaros. Os cosacos, literalmente e fisicamente cruéis. Onde que passavam, matavam mulheres, crianças, homens, mulheres, sem diferença. Os tártaros queriam mais dinheiro, sequestravam judeus. Fizeram mais de 30.000 judeus prisioneiros, que eles venderam como escravos. As grandes comunidades da Turquia, Constantinopla, compraram esses judeus, redimiram eles. É famoso os grandes apelos que houve em Amsterdã, Hamburgo, para judeus recomprar esses prisioneiros. Isto estão falando no ano 1650. Muita literatura sobre isso, muita literatura rabínica, de uma cidade para outra, Venécia, Amsterdã, pedindo apelos de dinheiro, campanhas para poder juntar, para liberar os judeus que estão presos pelos tártaros, que estão sendo vendidos como escravos lá embaixo na Crimeia, na Turquia e na Grécia. Mas, infelizmente, este acontecimento de Khmelnytsky e Marshmallow, 48 e 49, vai deixar na Europa milhares e milhares de mulheres sem marido, milhares de órfãos, milhares de pessoas pobres, deprimidos, judeus estão perdidos, estão ameaçados, estão com vários problemas. Isto vai mudar muito. Houve cidades, 2 eu vou só mencionar porque a história é comprida. Os judeus de Nemirov. Nemirov era uma cidade na Polônia. E Tulchin, são 2 cidades na Polônia. Estas 2 cidades são fortificadas. Estão em cima de uma montanha, tem um forte grande com uma muralha. As pessoas tinham certeza absoluta que os tártaros, os cosacos não vão poder conquistá-las. Tinham certeza, era quase inconquistável. Mas infelizmente os cosacos compraram poloneses por dentro da cidade e entregaram os judeus. Em Tulchin vieram e avisaram: qualquer judeu que muda a sua religião, que se converte, está salvo. Não teve um que foi. Todos morreram queimados.
Muitas destas comunidades morreram literalmente em martírio, mas não abdicaram de sua fé, nas mãos dos cosaques cruéis. Famosas os Gzerot de Tach e Tat. Lembra-se estas duas datas, 48 ou 49. Voltando um pouquinho ao que nós falamos, a partir daquele momento, realmente o judaísmo polonês começa um certo declínio. Como disse, os judeus ainda não entenderam que o antissemita polonês é um perigo. Estão namorando a Polônia. Estão gozando de certas liberdades que nunca viram em outros países. Mas a situação está piorando. Existem várias figuras. As yeshivot continuam na Polônia com sua liberdade. Tem de vez em quando um pogrom aqui, lá e lá. E a situação, obviamente, vai mudar muito no século XVIII, quando já estamos falando, talvez, em 2 milhões de judeus. Muitos pobres, muitos dependentes dos nobres,